Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, graças a Deus. O estudo de hoje é no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, do versículo 25 até o versículo 27. E eu venho abordar esse tema aqui porque tem muitos estudiosos da Bíblia e teólogos que eles associam Daniel com o fim dos tempos agora. Eu, no meu ponto de vista, deixando sempre bem claro isso, né? Eu peço muito entendimento a Deus, não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, que Deus me dá algum entendimento maior que aos outros, não. Mas uma leitura aprofundada da Bíblia e da história para a gente entender o contexto de cada tempo, né? Ao meu entender, Daniel 9 ele está se referindo no tempo de que Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. E eu vou chegar lá o porquê disso. Para quem não sabe, Daniel ele estava cativo na Babilônia, né? Quando o rei da Babilônia ele conquistou Jerusalém ali, destruiu Jerusalém e levou o povo lá para a Babilônia. Aí então Daniel ele tem a visão que Deus dá que Jerusalém ela ia ser reconstruída. Porém, o reino da Babilônia ele é derrotado por Ciro, rei da Pérsia. E depois, bem depois de Ciro, o rei Artaxerxes, ele permite a Esdras que ele retorne em Jerusalém para reconstruir o templo e a muralha. Esdras ele era um sacerdote judeu e Artaxerxes permite que ele volte para Jerusalém para reconstruir ali a cidade, o templo e as muralhas. E depois Neemias vai para lá para também ajudar na construção, ele vai construir os muros. E Neemias é nomeado o governador de Judá pelo rei Artaxerxes. E aí tem a reconstrução de Jerusalém. Vamos ler aqui Daniel. Sabe, pois, e compreende isto. Desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até um chefe ungido, haverá 7 semanas. Esse chefe ungido é Neemias, porque ele foi chefe de Judá ali, com autoridade dada pelo rei. Ele se tornou governador de Judá. Haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá. Será reconstruída com praças e muralhas nos tempos de aflição. Então veja, Jerusalém ela foi reconstruída. O templo, que tinha sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e as muralhas e a cidade. Ela foi reconstruída por Esdras e Neemias ali como chefes, né? Esdras como chefe dos sacerdotes e Neemias como governador. Depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido. Então veja, aqui no 25, ele fala que haverá um chefe ungido. No 26, ele fala, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido. Ele não está falando do mesmo ungido. Ele está falando um ungido. Se ele estivesse falando do chefe ungido ali, ele falava o ungido será suprimido. Ele estaria se referindo ao primeiro, mas não. Ele fala, depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. Quem que foi suprimido? Suprimido é silenciado, censurado, calado. Qual foi o ungido que era ali, né, o pregador, o Messias da época, né, da época do Império Romano, que foi suprimido, que foi censurado, foi crucificado. E ninguém foi a favor dele. Ninguém. Ninguém foi lá tentar a defesa de Cristo. Ninguém. Ninguém. José de Arimateia foi pedir o corpo depois que ele já tinha sido morto lá na cruz para levar para sepultar ele. Mas ninguém foi em defesa dele para tentar impedir a crucificação dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Então veja, o santuário foi destruído, Jesus foi crucificado. No ano 70, o santuário e a cidade foram destruídas. Concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Então aí, aqui onde os estudiosos da Bíblia da atualidade, eles falam que no fim dos tempos a gente vai ter uma tribulação de 7 anos, por causa dessa semana de Daniel aqui, que ele fala, concluirá com muitos uma sólida aliança por 1 semana, e no meio dessa semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Só que o que você tem que entender, na guerra lá, judaico-romana, em Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, foi uma revolta do povo judeu contra o exército romano, eles já não aguentavam mais a opressão. Essa guerra, ela durou 7 anos. A maioria das pessoas que estudam isso aqui não sabem disso, não vão pesquisar para entender como que aconteceu. A guerra ela começou no ano 66 depois de Cristo e ela foi até o ano 73. Foi exatamente 7 anos. Só que o Império Romano só conseguiu invadir a cidade, eles sitiaram a cidade de Jerusalém e eles só conseguiram invadir a cidade no ano 70. Eles começaram no ano 66 a guerra e no ano 70 eles invadiram. Foram 3 anos e meio de labuta para conseguir invadir a cidade. E só invadiram rápido assim, porque era o tempo devido. Porque estava tendo guerra interna do povo judeu.
por causa de crença, de posição política, e aí dentro lá eles estavam saqueando os próprios mantimentos, e isso dificultou, né? Tinha fome lá dentro, e aí chegou um tempo que eles não resistiram e o exército romano conseguiu invadir a cidade. Mas foram 7 anos a guerra. Depois que eles invadiram, 3 anos e meio depois, foi mais 3 anos e meio de guerra até 73. Eles invadiram em 70, começou em 66, conseguiram invadir em 70 e acabou em 73. Então você veja, a semana de Daniel já foi. Ela já passou. Por que vai fazer cessar a oblação e o sacrifício? Porque não tem documentos em relação a isso, mas estudiosos, por relatos de outras fontes, não da Bíblia, dizem que teve ali alguns judeus, principalmente os sumos sacerdotes, aqueles que foram lá para tentar crucificar Cristo, sabe? Esses aí, eles fizeram acordos com os romanos para, depois que Jerusalém fosse tomada dos judeus que estavam se apartando da fé deles e começando a seguir uma fé em Cristo, acreditando que Cristo era o Messias, eles tomassem ali de volta a sua autoridade, né? Porque eles não queriam perder a autoridade, perder a fama. Era o que eles eram, né? Aqueles doutores que iam para as praças para serem aplaudidos. Enquanto eles não invadiram Jerusalém, lá dentro tinha o sacrifício e a oblação. Tinha a guerra, estava tendo a guerra, mas eles continuavam fazendo o sacrifício e a oblação normalmente. Quando o exército conseguiu invadir, eles destruíram o templo e a cidade e acabou, cessou o sacrifício e a oblação. E aí durou mais 3 anos e meio de guerra, até vir o fim no ano 73. Se não me falha a memória, foram 3 guerras judaico-romanas. Essa foi a primeira. E ao meu ver, essa é a que se encaixa com Daniel 9 aqui. Então, essa profecia de Daniel aqui já passou. Jerusalém já foi reconstruída, o templo já foi reconstruído e já foi destruído de novo. Porque o próprio Yahushua, ele fala em Mateus 24, que o templo e a cidade ia ser destruída, não ficaria ali pedra sobre pedra. E já foi destruída. Não fala em reconstrução, entendeu? Então, esse era o tema que eu queria abordar aqui, porque muitos estão dizendo, o terceiro templo vai ser construído. Esquece. Isso não vai acontecer. Primeiro, que se os judeus tentarem reconstruir um templo lá, haverá uma guerra lá tremenda, porque os muçulmanos eles não vão aceitar. Entendeu? Eles não vão aceitar. Eles querem Jerusalém para eles fazerem a mesquita deles, lá no lugar onde seria o templo. Então entenda isso. Ao meu ver, eu posso estar errado, mas Daniel 9 já passou. Isso aqui é relacionado no ano 70, ali quando Jerusalém foi destruída. O que estamos vivendo agora é simplesmente o Apocalipse. E a gente já passou do 17. Estamos bem perto aí de ver muitas coisas acontecer. Ao meu ver, 2025 ainda tem muita coisa para acontecer, nós só estamos na metade do ano. Eu posso estar errado, sempre falo aqui, mas ao meu ver, em 2025 agora é a porta, onde se abre a grande tribulação. Eu não estou dizendo que é o fim, eu estou querendo adivinhar a data, não. É sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 milênios. 2 tempos, 2 décadas. Metade de um tempo, metade de uma década. 2025. Eu espero que você tenha entendido. É complexo, é complicado, mas Daniel 9, 27, ao meu ver, já passou. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.